Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. O batismo não é o fim, é o começo de uma nova história. É morrer para o mundo e nascer para Deus. Novo tempo te espera. Dia 17 de maio, teremos atitude para uma nova vida. Você está pronto para viver o novo? Intimidade com Deus não é apenas um desejo, é uma promessa. Não somos chamados apenas para conhecê-lo de uma forma superficial, mas para viver uma experiência real de profundidade e intimidade com o Senhor. Hoje, você é convidado a se entregar completamente à presença de Deus. Vamos viver juntos um tempo de intimidade com o nosso Pai. Levante-se, abre seu coração e se prepare. É tempo de intimidade com o céu. Boa noite. Boa noite. Aleluia. Deixa eu ver vocês. Tá vendo? Gente, vamos ficar de pé para adorar o Senhor. Vocês estão felizes? Quem está feliz aí, dando glória a Deus. Amém. Levanta sua mão aí bem alta, então. Levante suas mãos. Vamos orar, falar com o Senhor. Deus, nosso Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te servir, para te engrandecer, para te exaltar, Senhor. O Senhor merece todo louvor, toda honra, toda glória. Senhor, seja bem-vindo nesse lugar. Deus, fala no nosso coração. Deus, traz as pessoas que estão correndo para cá. Deus, em nome de Jesus, que essa seja uma noite marcante na nossa vida. Em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda o Senhor bem forte. Glória a Deus. Vamos começar esse louvor, esse culto de adoração ao Senhor. Que horas você começou esse culto? Eu comecei esse culto às 4 horas da tarde. A gente estava vindo para cá. Não foi nem aqui, foi em casa. Então, que eu espero que meu desejo seja esse, que você já tenha um coração voltado para o Senhor, amém? É por isso que nós estamos de pé. Aleluia, vamos louvar o Senhor. Vamos mais. Somos a igreja.
Aleluia. Você pode dizer isso como um canto de vitória? A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém continuará a igreja do Senhor. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um glória de vitória ao Senhor aí? Glorificando ao Senhor. Onde antigamente, ou em muitos lugares ainda tem gente louvando ao Senhor com alegria, com fé, mas ainda escondidos, sem poder gritar, sem poder usar microfone, porque estão sendo a igreja perseguida. E nós hoje ainda estamos sendo perseguidos, né? Então glória a Deus, porque nós podemos viver essa fé, viver a nossa fé, declarar a nossa fé com todo som, com brado de júbilo, com brado de vitória, amém? Glória a Deus, porque Ele nos atraiu para isso. Aleluia. Declare isso. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tu agora me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder,
atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil.
meu clamor nessa noite. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és a nossa fonte, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Eu quero mais. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Parem de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és Quem a minha alma esperou, aleluia. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias.
te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Nós estamos, Senhor. Aleluia. Nós estamos reunidos em teu nome, ó bendito. Estamos nós aqui pra te adorar. No Calvário nós amaste, com teu sangue
todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós estamos aqui não porque vivemos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor. E você que chegou até aqui, que veio até este lugar, Deus quer receber a sua adoração, mas também quer receber o seu coração quebrantado e contrito. Chegue-se a Ele, chegue-se ao altar. É um momento de oração. É um momento de nós colocarmos diante do Senhor as nossas mazelas, as nossas queixas, as nossas necessidades, o nosso fardo, as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Ele quer cuidar de você também. Venha até o altar, dobre os seus joelhos, apresente o seu coração, a sua vida em adoração ao Senhor. Nós vamos orar por você para iniciarmos esse momento de oração, no momento do culto. Pode chegar até o altar para dobrar os seus joelhos e orar. Pai amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, diante de Ti. Estamos diante de Ti para adorar, para buscar a Tua face, bendizemos o Teu santo nome. Senhor, nós estamos, Senhor, diante de Ti, colocamos nossas necessidades, nosso coração, para que, Senhor, Tu coloques a Tua mão sobre as nossas vidas. O Senhor conhece o que vai dentro das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias, aquilo que nós colocamos, Senhor, diante de Ti com um coração sincero. Senhor, foi dito aqui, dai-me de beber. Quantos estão sedentos e precisam da água que é a fonte da vida? Quantos estão aqui precisando da vida que vem de Cristo? Do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos traz vida e que traz cura de enfermidades. Nós colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades. Mas também, Senhor, colocamos a nossa adoração e o nosso coração contrito. Nós precisamos de Ti. Nós confessamos, Senhor Deus, que nós queremos que Tu entres na nossa vida e venha permanecer, Senhor Deus, conosco durante todo o sempre. Nós Te adoramos e agradecendo, Senhor Deus, porque nós sabemos que Tu ouves a oração deste lugar. Tu já estás aqui, a Tua presença está neste lugar. Por isso, Senhor Deus, nós colocamos diante de Ti nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. O véu já se rasgou, eu posso me achegar na sala do Teu trono e Te adorar. Eu ergo as minhas mãos em adoração, santo é o Senhor. Igreja, pode assentar.
do Batista Atitude de Vila da Penha. Que alegria ter você aqui para mais um culto. Olá, Igreja Batista Atitude de Vila da Penha. Que alegria ter você aqui para mais um culto de celebração. Me chamo Gabriela Pimenta e esse é o Atitude News. Você já ouviu falar dos cursos da Escola do Avivamento? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e saiba mais. Vamos aprender mais da Palavra de Deus. O grande batismo está chegando, uma celebração profética com centenas de líderes descendo as águas declarando: eu decidi seguir a Jesus. Ainda não se batizou? Essa pode ser a sua hora. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code e saiba mais. Como vocês estão percebendo, a nossa igreja está crescendo e precisamos de servos. Não é tempo de ficar parado, é tempo de servir. Então, você que está aí com o coração disponível e ainda não está fazendo nada, vem servir. Precisamos de servos no Kids, na integração, na intercessão, na recepção, na cantina, no louvor, na assistência médica. Se informe com alguém desse ministério ou fale com o líder da sua célula. Venha fazer parte dessa grande história. Boa noite, queridos. Boa noite, irmãos. Eu estou preocupado. Então, boa noite. Queridos, boa noite. Amém. Glória a Deus. É muito bom estar com vocês aqui. É muito bom podermos estar juntos. Acho que a Gabriela botou tanta necessidade para a gente. Meu Deus, falta só para precisar de pastor aqui também. Porque a coisa está, e realmente, irmão, nós precisamos de gente aqui para servir. Graças a Deus, de pastores nós temos bastante, principalmente que eu falo pela nossa liderança, de líderes de células, porque a gente entende que esses também são pastores, cuidamos de pessoas, não apenas o pastor Gesiel, mas eu tenho uma equipe aqui que pastoreia junto comigo, toda essa igreja que a gente tem aqui ganhado nesse tempo, avançando, e nós louvamos a Deus por isso. Então, você que está chegando, ainda está conhecendo a igreja, vai ter um momento aqui que eu vou poder te avisar, falar um pouquinho sobre isso, para você entender melhor sobre a nossa igreja. Mas se você está chegando, caminhando e quer compreender, vai ser muito bom poder receber você. Pastor, eu quero servir. A gente tem toda uma dinâmica aqui, como é que você pode fazer alguns requisitos, né, para que você possa participar também do nosso serviço aqui, da nossa igreja, podendo abençoar outras pessoas. Eu louvo muito a Deus por cada servo aqui, por cada vida e pessoa. Obrigado, Gisele. Irmãos, a gente está num processo, né? Como falamos aqui, estamos engateando. Então, cada processo, ou cada avanço é uma vitória. A gente está tentando transmitir os nossos cultos, as nossas celebrações pelo YouTube. A gente faz pelo Instagram ainda, estamos fazendo nesse momento, mas o nosso intuito é chegar para o YouTube. Por que ainda não conseguimos? Porque a gente ainda não tem 50 seguidores. Então, você que vai começar a acompanhar agora aqui, você pode se inscrever depois no nosso canal ali, compartilhe com mais alguém, para que a partir do próximo culto, nós já vamos ter 50 com certeza, vamos passar disso, e a gente vai poder compartilhar dos nossos cultos, as transmissões da nossa igreja, para abençoar outras vidas e outras pessoas e romper barreiras, eu tenho certeza disso. Nesse momento, é um momento de dízimos e ofertas. Eu quero nesse momento convidar você para dizimar, para ofertar, para abençoar outras vidas e pessoas. Quero deixar claro, pastor, eu sou obrigado a fazer, você não é obrigado a fazer nada, irmãos. Que você faça. A Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria e não por constrangimento, não por torpe ganância. Deus não faz negociata com ninguém. Mas a gente está num processo de avanço e tudo aqui requer. Se você olhar essas bandejas aqui que nós vamos celebrar hoje a ceia pela primeira vez, foi de oferta, foi de pessoas que abençoaram, disse, pastor, não, vamos lá, irmão Josias, junto com alguns irmãos, puderam comprar essas bandejas aqui, as caixas de som, nós pagamos esse mês, nossa primeira parcela lá, e graças a Deus, um compromisso que nós estamos tendo, é todo um avanço, estarmos aqui, tudo isso requer algum investimento. Eu não tenho, irmãos, eu não tenho medo de dizer isso, quem sustenta a igreja é o Senhor. É Deus que sustenta a igreja e Ele vai continuar sustentando a igreja. Mas Ele conta conosco no dízimo, nas ofertas, para que a gente também possa abençoar e contribuir essa obra, porque quando a gente oferta e dizima, a gente entende também que é algo de gratidão. Faça por gratidão ao Senhor, não faça apenas por você querer buscar ou receber alguma coisa, mas faça por gratidão a Deus. Então, nesse momento, eu quero convidar você. De maneira eu posso fazer, pastor? Você pode fazer pelo QR Code aqui. Você pode ofertar e dizimar, você pode fazer pelo Pix,
você pode fazer pela máquina de cartão à minha esquerda aqui, irmão Josias, você pode ali passar seu cartão de débito também e abençoar. Não tenho, só tem aqui uma espécie, que está quase raro, né? Espécie, dinheiro mesmo. Você tem ali, gasofilaço, você pode ofertar ali. E que Deus abençoe a sua vida. Pastor, não tem, só tenho isso aqui. Então, irmãos, guarda o seu compromisso, que Deus te abençoe. Mas se você fizer, faça com alegria mesmo, faça com prazer. E eu sempre digo isso, não é porque apenas você vai fazer, mas vai fazendo agradecendo. Senhor, muito obrigado por poder estar abençoando. Muito obrigado por o Senhor me dar a oportunidade de compartilhar dos meus bens e abençoar outras vidas e outras pessoas. Amém, queridos? Enquanto o louvor estará aqui cultuando ao Senhor, louvando, exaltando o nome do Senhor, você pode sair do seu lugar, dizimar e ofertar em nome de Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Que me guie ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade eu sei, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és
e cantarei a bondade de Deus, e cantarei a bondade de Deus. Aleluia. Pai, nós te agradecemos nessa noite, Pai, pela tua bondade, pela tua fidelidade para conosco e por essa oportunidade que nós temos de sermos fiéis ao Senhor, Pai, de devolvermos ao Senhor aquilo que te pertence, Senhor. Deus, aquilo que o Senhor nos dá, nós te devolvemos, Pai. Tudo que nós temos e somos, nós te devolvemos, Senhor. Te pedimos, ó Deus, sabedoria, unção para essa casa, Pai, para administrarmos, Senhor, tudo que vier à mão, Senhor. Abençoa o nosso pastor, a toda a liderança dessa igreja. Nós te pedimos, Senhor, unção, ousadia, propósito, Deus, visão para as nossas vidas, ó Deus. Abençoa cada família aqui, aqueles que não puderam dizimar, ofertar, que o Senhor possa retribuir também, em nome de Jesus. Amém. Oi pessoal, sou eu de novo. Você está em uma célula e você sabe o que é uma célula? Célula é um lugar onde você será muito bem recebido e acolhido. Temos a célula como visão para a nossa igreja. Você que não faz parte de uma, está esperando o quê? Vem fazer parte disso. Tem uma célula pertinho de você. Procure nossa equipe de integração e você será direcionado para uma célula pertinho da sua casa. Nossa igreja não para e Deus está fazendo grandes coisas. Se envolva, convide alguém, compartilhe do amor de Deus. Bom culto para vocês. Glória a Deus. Querido, se você ainda não está em célula, eu quero te convidar a participar, a viver a experiência da comunhão. Quando o pessoal pergunta assim, pastor, quando tem culto lá em Vila da Penha? Eu falo assim, todo dia. Todo dia. Por que todo dia? Porque as células se reúnem no decorrer da semana. Algumas, a sua maioria na quinta-feira, outras na terça-feira, mas tem células no contexto da Igreja Batista Atitude que se reúnem sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então todos os dias tem culto. Então a gente vivencia essa dinâmica da comunhão na célula, através também do evangelismo, a partir das casas. E a gente vai ter, a partir do próximo sábado, o Atitude Vision. O que é isso, pastor? O Atitude Vision é a oportunidade que você tem de conhecer a nossa igreja, a visão da nossa igreja, a doutrina. Você tem a oportunidade de perguntar, de tentar entender, compreender, baseado em tudo que a gente está vivendo. Então você vai poder descobrir um pouco melhor sobre a visão celular, sobre liderança, sobre discipulado, porque a gente caminha assim, porque a gente acredita nisso, qual é a base bíblica para isso, para aquilo e para aquilo outro. Então, chegando na igreja, eu quero conhecer mais a igreja, eu convido a você a participar do Atitude Vision. Como é que eu faço para participar? Você tem um QR Code aqui, você pode agora aí acessar o link que vai te chegar a inscrição. O endereço não vai ser aqui, tá? Rua Antônio Browning, aqui perto, 265, Vila da Penha. Mas a gente também está baseando também nisso, né? A gente vai precisar que você possa se inscrever. Então, quer conhecer a igreja? Quer entender o que a gente está vivendo aqui, o que a gente está tentando iniciar nesse projeto, ou melhor, dar continuidade naquilo que Deus já tem feito? Você vai ter a oportunidade de participar do Atitude Vision, e eu tenho certeza no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria com você hoje ler um texto bíblico que se encontra em 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30. Gente, mês de maio é um mês que nós, no contexto batista principalmente, a gente foca muito na família. Família é um projeto para o ano todo. Família não é só um projeto para maio. Todo ano a gente pensa em família, casamento, relacionamento, mãe, filhos, pais e filhos. Mas no maio a gente especificamente, eu falo que amplia a lente, sabe? A lente fica um pouco maior no que tange a relacionamento, a vivência, a família. Então a gente tem hoje a oportunidade desse mês de maio. Então esse mês de maio nós vamos focar um pouco mais em família. Eu queria hoje falar sobre esse tema, família sob ataque. Quando a família
é atacada, o que a gente faz, ou o que a gente pode fazer quando a família está sob ataque. Nós vivemos diversas situações que a nossa família se coloca exposta no mundo atual. Não dá para a gente querer fingir. A gente vivencia um grande conflito. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci no mundo. A Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Eu não fico esperando que o contexto humano social possa melhorar para olhar para a família como algo positivo. Pelo contrário, a dinâmica que eu vivencio diariamente, principalmente na clínica psicológica ou em outras abordagens ou áreas, eu percebo o grande conflito que há no contexto familiar, e não é de agora, já é de muito tempo, só que a família continua aí perpetuando, caminhando, apesar de situações que às vezes a gente vê e vivencia, de maneira às vezes triste, mas faz parte de todo o contexto do tempo. O texto de 1 Samuel capítulo 30 é o texto que eu quero me basear nessa noite. Diz assim: quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas haviam atacado o Negueb, devastando e incendiando a cidade de Ziclag. Tomaram como cativas todas as pessoas que lá estavam, mulheres e homens adultos, jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando decidiram seguir o seu caminho. Logo que Davi e os seus homens chegaram à cidade, observaram que ela fora totalmente queimada e que as suas mulheres e seus filhos e filhas tinham sido sequestrados. Então Davi e todos os que estavam com ele prorromperam em exclamações de horror, brados de dor e pranto, e choraram até se esgotarem as lágrimas. As duas mulheres de Davi, da mesma forma, haviam sido levadas presas, a Ionã, da cidade de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, que fora esposa de Nabal. Davi ficou profundamente triste e angustiado. Seus próprios seguidores estavam tão amargurados com o sequestro de seus filhos e filhas que falavam em apedrejá-lo. Davi, entretanto, encontrou ânimo em Iavé, o Senhor seu Deus. Então declarou Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: rogo-te, traz-me depressa o éfode, colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? E a resposta foi: sim, persegue-os, porque certamente os alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi partiu com 600 homens que estavam com ele, e chegaram à torrente de Besor, onde permaneceram alguns, porque cerca de 200 deles estavam absolutamente sem forças para atravessar o ribeiro. No entanto, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcio no campo e trouxeram Davi, ofereceram-lhe pão que ele comeu e deram-lhe água para saciar a sede. Deram-lhe também um pouco de massa de figos secos, 2 cachos de passas. Ele comeu e suas forças se recuperaram, pois durante 3 dias e 3 noites não havia provado qualquer alimento nem bebido água. Davi lhe indagou: a quem pertences e de onde és? Ele respondeu: sou um jovem egípcio, servo de um amalequita. Meu senhor me abandonou quando adoeci há 3 dias. Nós invadimos a terra dos queretitas, a região do Judá e o território das famílias de Caleb, e incendiamos toda a cidade de Ziclag. Davi então lhe pediu: poderias guiar-me até esse bando de assaltantes? Ele replicou: jura-me na presença de Deus que não me matarás nem me entregarás às mãos do Senhor, e te conduzirei até eles. Então levou até onde se achava, e eis que estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando os despojos que haviam carregado da terra dos filisteus, da terra de Judá. Davi os atacou de surpresa e o massacrou desde a alvorada até a tarde do dia seguinte. Ninguém escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em camelos. Assim Davi recuperou tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas esposas, de modo que nada lhes faltou. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas de seus soldados, e todos os objetos foram grandes
ou pequenos, roubados pelos amalequitas. Davi ainda lhes tomou todos os seus próprios rebanhos e manadas, e a tropa os conduzia adiante do outro gado, e exclamavam: este é o despojo de Davi. Glória a Deus pela sua palavra. O texto é um pouquinho extenso, mas ele é bem explicativo. O texto retrata que Davi estava com os seus guerreiros, chamados valentes de Davi, em uma batalha. Davi vai batalhar, e quem fica tomando conta da cidade de Ziclag, a cidade de refúgio daquele tempo, eram os idosos, homens que já não tinham tanta força para a guerra, então eles ficavam ali tomando conta. No entanto, os amalequitas vieram e tomaram aquele lugar, sitiaram aquele lugar, levaram tudo e queimaram a cidade. O texto é interessante porque agora eles vão viver uma outra experiência, porque pela primeira vez a liderança de Davi é questionada, mas não é questionada apenas por uma questão de ideia, uma questão de opinião, é questionada porque eles olham para aquilo e eles se sentem prejudicados. Eles falaram: eu me dediquei, nós fizemos o máximo. Já viu gente assim? Porque a gente tem uma compreensão, irmãos, que a gente é crente, a gente não vai passar por problema. A gente acha, por ser crente, eu não posso passar por dificuldade, eu não vou passar por luta. Isso é um engano. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Crente também sofre, crente também chora, crente fica doente, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa: crente até morre. Mas qual é a diferença? É quando a maneira de como nós passamos por isso. Nós passamos por todo esse processo sozinhos? Não. Salmo 23 vai dizer: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A diferença nossa é que há uma certeza no nosso coração, há uma convicção na nossa alma, que apesar das situações da nossa vida, Deus não perde o controle. Deus não perde o controle. Faz lembrar de um pastor que, viajando, pregando fora do estado, quando ele volta para a cidade, havia uma família lá muito dedicada na igreja, serviam em todas as áreas da igreja, uma família grande. Mas tinha uma menina de 12 anos que sofria de leucemia naquela igreja, e era daquela família. Quando o pastor retorna, vem a notícia: pastor, a menina morreu. E é um fato isso aqui, não é uma ilustração. Pastor, a menina morreu, e o pastor fica com o coração apertado, uma família tão querida, tão trabalhadora, tão batalhadora. E ele começa a pensar: meu Deus, o que eu vou falar no sepultamento dessa moça? Eu não sei o que eu vou dizer, E ele vai no caminho ali orando. Enquanto ele desce no aeroporto, e ele já entra no carro para ir diretamente para o velório lá, para o culto fúnebre. E ele está na direção, e de repente o telefone dele toca. E ele diz, e no outro lado um casal que sonhava em ter filhos, um casal que desejava gerar filhos. E de repente vem a notícia: pastor, meu filho nasceu. Pastor, a gente está tão feliz, vem aqui, pastor, vem ver. E ele falou: não, tudo bem, vamos marcar, vamos esperar, estou indo para um compromisso, depois eu vejo a oportunidade de estar com vocês. E quando ele desliga o telefone, ele diz: Senhor, muito obrigado pela sua palavra. E ele vai para aquele enterro. Quando chega lá, a igreja tomada, aquele lugar, a família muito querida, a igreja toda lá. Ele disse: irmãos, eu fico imaginando o que de repente pode estar acontecendo agora no seu coração, ou na sua mente, tantos e tantos questionamentos. Há pessoas aqui que essa noite, ele está ministrando lá, que essa manhã, há pessoas aqui que estão pensando: será que Deus é bom ou Deus é mau? Para alguns, Deus não é bom, porque receberam um diagnóstico de enfermidade. Alguém que passou por uma situação e o médico disse: é câncer, infelizmente você está com câncer e não tem mais o que fazer. Aí o coração dessa pessoa diz: Deus é mau, eu faço tanta coisa por Deus. Mas há pessoas que de repente estão aqui dizendo: Deus é bom, por quê? Porque no meu diagnóstico o médico falou: você está curada, não tem mais nada para você. Então você vai dizer: Deus é bom. Há pessoas aqui que receberam uma promoção do seu trabalho, você trabalhou tanto e agora você recebe essa promoção e você fala: nossa, meu Deus, muito obrigado, o Senhor é muito bom. Mas há pessoas questionando a bondade de Deus, por quê? Porque estão desempregados. Era fiel, era dizimista, mas agora está desempregado, então ele vai dizer que Deus é mau. Então nessa dinâmica de Deus é bom e Deus é mau, a gente fica caminhando e aí no final diz: irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus não é bom, aliás, Deus não é mau, mas Deus é bom o tempo todo. E por que Deus é bom o tempo todo? Porque Deus não muda mediante as circunstâncias. Nós mudamos. Nós mudamos. Há momentos na nossa vida que a coisa está tão boa, você fica até com medo, está ruim. Sabe quando está dando tudo certo, você fala: Jesus, vai vir alguma coisa aí. Por quê? Está tudo muito bom,
sabe? Aquela alegria, sabe? Você tropeça, você não cai, você plana, sabe? Você fica planando assim, meu Deus, que coisa gostosa, maravilhosa, mas você com medo de dar errado. Mas são situações da vida. E o que eu quero iniciar esse texto é dizer que a família é uma experiência extraordinária, mas ela não está num campo de diversões, ela está num campo de batalha. Vida relacional ou vida familiar é uma batalha. Casamento é maravilhoso, irmão, mas é desafiador, porque são dois pecadores que resolveram morar juntos. Deus olhou e falou: vocês dois, porque vocês podem preencher um ao outro. Irmão, como é difícil, como é difícil o relacionamento. Então, caminhar dentro de uma perspectiva divina é algo extraordinário. E o inimigo atingiu 5 áreas vitais da vida de Davi, ou da família de Davi. Quais são essas áreas? A primeira, ele atingiu no dinheiro. Por quê? Os despojos foram levados. Como é que ele vai viver se ele não tinha mais renda, não tinha mais como... todos os despojos, tudo aquilo que ele tinha alcançado nesse tempo foram levados. As maiores crises na família de hoje são por causa de dinheiro. É desafiador para muita gente. Há batalhas dentro do lar por causa do dinheiro. A gente gasta hoje 5 vezes mais do que na década de 1950. A gente gasta muito mais, irmão. Eu sempre digo que a gente compra o que não precisa. A gente compra o que não precisa com dinheiro que nós não temos para mostrar para quem não quer ver. A gente compra, sabe? Eu comprei aqui o celular aqui. Esse aqui é o último agora do iPhone XYZ e ele faz só falta falar sozinho. Mas o outro, a vida continua, irmão. Vai mudar em nada, mas a gente está nessa dinâmica. Mas afeta a nossa vida quando as finanças são afetadas. É desafiador para muita gente. Quem sabe o que você se alimentou hoje no almoço é luxo para muitas pessoas nesse tempo atual. E a gente precisa reconhecer isso. Então, a primeira foi afetada, o dinheiro. Qual é o segundo? Os filhos. Os filhos foram afetados. Os filhos estavam na mão do inimigo. Os filhos fora da cidade refúgio. Só quem tem filho pequeno, principalmente, aqui sabe desse desafio. Eu ainda só tenho pequeno, tenho grande, então não tem como dizer que o sentimento é o mesmo ou não. Mas, irmãos, é desafiador. Sabe? É desafiador quando você percebe que você não tem o controle. Eu lembro até hoje, na igreja onde eu estive ali junto, pastoreando por um tempo, alguns anos. Eu lembro que terminado o culto, igreja muito grande, já muita coisa, a gente faz de tudo, fala com tantas pessoas. E aí, terminado o culto, a minha esposa falou: cadê a Agatha? A Agatha é a nossa mais velha, ela era mais nova um pouquinho. E cadê a Agatha? Eu falei: a Agatha está por aqui. Porque ela estava sendo crente, sabe? Estava sendo colo de alguém, falando com alguém, está ali atento. Cadê a Agatha? E vai diminuindo as pessoas. Eu falei: cadê a Agatha? E aí, irmãos, o coração já começa. E eu sou aquele que tento não me desesperar. Eu tento manter o controle. A minha esposa não. Ela já se desespera. Eu falei: calma, vamos saber. Cadê a amiguinha? Aquela amiguinha, a Alice, ela é muito próxima. Liga para o avô. Não, a gente saiu, já estamos em casa, ela está na igreja. E aí você começa. Eu falei: não, Senhor, vamos manter a calma, manter o equilíbrio para não se perder, porque quando você perde o equilíbrio já era. E aí, irmão, a mente humana, ela é extraordinária, ela começa a inventar tanta coisa, você começa: meu Deus do céu, cadê a Agatha? Cadê meus filhos? Cidade é refúgio, enquanto ela está comigo, enquanto ela está ali, ela está segura, pode acontecer o que for, mas eu estou ali. Então quando chega, quando afeta a nossa casa, afeta os nossos filhos, isso mexe com a gente. E aí, pastor, o que aconteceu, irmão? Depois de muito sofrimento, quase tem uma parada cardíaca dentro da igreja. A Agatha estava dentro do carro brincando. O carro ainda tinha fio foguete. Irmão, eu aqui desesperado, o carro está aqui. E ela lá, não sei o que aconteceu, que a gente abriu o carro, ela olhou para mim e falou: o que foi? Glória a Deus para a vida da minha filha. Filhos. Qual a terceira? Saúde. Davi estava angustiado, a saúde emocional estava abalada. Por que estava abalada? Primeiro, mediante o contexto. Perde família, perde dinheiro, perde toda a estrutura que eles tinham. E aí, aqueles que poderiam apoiá-lo, vão dizer assim: ó, tem que matar esse cara aí, esse miserável aí. O texto vai dizer isso. Pensavam em apedrejá-lo. Olha o que diz o verso capítulo 6. Verso 6 diz: com o sequestro de seus filhos e filhas, que falavam em apedrejá-lo. Queriam apedrejar Davi. Imagina você esperando naquele momento alguém para te
dizer, não, vamos embora, segue em frente, vamos lutar. Não, alguém está, toda a liderança, você vai viver isso. Então, afeta a saúde emocional de Davi. Qual o outro, pastor? O casamento. As mulheres estavam cativas, famílias arrebentadas. Como o casamento mexe com a gente. Como é desafiador para tanta gente. Eu lembro até hoje que quando eu me formei em psicologia, o meu interesse em escrever, meu projeto de curso final seria o luto do divórcio. O quanto é doloroso alguém que se divorcia. Seja ele o motivo que for. Há um ideal, há aquilo que você espera, almeja quando você se casa. Você não sonha em viver aquilo. E quando você vive, é doloroso, há um sofrimento, há um luto daquilo que você sonhou, daquilo que você imaginou, daquilo que você esperava, e agora foi afetado. É desafiador tudo isso. E agora eles olham e falam, as mulheres foram embora, aquelas mulheres poderiam ser abusadas, aquelas mulheres poderiam viver tantas outras coisas. Afeta o casamento. Quando o nosso casamento afeta, você pode estar aqui hoje, mas a mente, você é preocupado, meu Deus, como é que vai ser dentro de casa, como é que vai ser? A gente está com dificuldade de se relacionar, a gente está com dificuldade de entender, há tantos desafios, irmãos, então, tantas questões, tantas camadas no contexto relacional, que para muita gente não tem essa compreensão e não tem essa ideia de como é desafiador, mas é uma bênção. E o quinto e último, a amizade. Os homens se voltaram contra ele. E esse é o que a Bíblia chama de valentes de Davi. Esses eram aqueles que estavam com ele para qualquer situação. E agora, o que ele faz? O que fazer, pastor, para restaurar minha família? Minha família está sob ataque. O que eu posso fazer? Se você se encaixa em uma dessas áreas aqui, a primeira coisa que eu queria dizer para você essa noite, verso de número 4, reage. Ei, irmãos, verso de número 4, então Davi e todos que estavam com ele começaram a chorar e exclamar de horror, brados de pranto, choraram até se esgotarem as lágrimas. Não dá para achar que você é forte o tempo todo. Não dá para achar que você é capaz o tempo todo. Não, ele chorou. Você quer chorar? Chorar é uma demonstração de um sentimento. Você sabe por que às vezes uma criança, ela está vivendo, não é todo caso, mas a maioria deles, porque ela tem alguns comportamentos, porque ela não sabe comunicar o que ela está sentindo. Então a maneira que ela comunica é chorando. A maneira que ela comunica, às vezes até de uma pirraça. Ela está tentando comunicar alguma coisa, mas aí, se você for da geração dos anos 90, coitada daquela criança. Só você sabe. Você ri porque só olhamos para essa criança. Mas há pessoas que não reagem. Há pessoas que não reagem. Gente que não crê que a situação pode melhorar, então fica só lamentando a vida. Gente que lamenta o tempo todo. Estou ficando velho, pensa, lembrando, as coisas que vêm na minha cabeça são de coisa antiga. Eu lembrei daquela hiena, lembra da hiena? Ó céu, ó vida, ó azar. Mas se você pegar o casalzinho jovem aqui, vão olhar para mim e falar, o que é isso? É um desenho antigo que tinha uma hiena que só se lamentava. Conhece gente que só se lamenta? Sabe? Gente que nunca está bom. Sabe? Não aconteceu, tá bom, hoje vamos ver amanhã, né, como é que vai ser. Não, porque o mundo está difícil mesmo. Então há pessoas que se entregam, pessoas que estão na melô do Zeca Pagodinho, deixa a vida levar, ela não reage. Ela não reage, irmãos. Há momentos da nossa vida que a gente precisa se posicionar e reagir de alguma forma. Reaja. Não se entrega. Não entrega seu casamento, não entregue sua família. Não aceite isso. Olha o que diz Provérbios 24, verso 10. Se te mostrares frouxo, fraco, no dia da angústia, a tua força será pequena. A gente precisa reagir. A gente precisa enfrentar algumas situações da nossa vida. Irmãos, eu creio plenamente no poder do Espírito Santo de Deus. Eu creio plenamente que Deus ele nos capacita. Eu creio que Deus faz milagres. Mas tem coisas na nossa vida que a gente precisa se posicionar. O Deus que usou Davi, usou, porque aquele moço se posicionou. Ele olhou e disse assim, quem é esse incircunciso aí? Esse cara que está afrontando Deus vivo. Estava todo mundo com medo, mas aquele moço se posiciona. Aí, quando ele se posiciona, o Espírito Santo fala, é esse que a gente vai usar. É ele que a gente vai usar. Não é à toa que Golias, quando olhou, riu dele. Era apenas uma pedra, poderia ser uma pedra, mas o Espírito Santo de Deus estava ali e agiu através dele. Em nome de Jesus, essa noite eu dou uma palavra de Deus para você. Reaja. Reage, irmãos. Não aceite.
Ah, pastor, mas eu não vejo solução. Eu também, a solução eu só vejo numa, no Senhor. E Ele diz para você essa noite: ei, levanta a cabeça, sacode a poeira e dá a volta por cima. A gente precisa reagir. E nessa reação, você pode trabalhar algumas coisas sobre você. Você precisa chorar, chore. Chore é a maneira mais límpida de você tentar revelar o seu íntimo. Há dores, irmãos, que na alma só podem ser expressadas por lágrimas. Há dores que palavras não vão expressar o que você sente. E aí o que a gente faz? Chora. Algumas coisas que eu falo que é a linguagem internacional, mundial, são sentimentos. O choro de um brasileiro não é diferente de um choro de um americano, de um africano. Tudo é choro, é pranto, é lágrima. O sorriso é tudo igual. Salmo 126, verso 5 diz: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria escolherão. Salmo 56, verso 8: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão anotados em teu livro? Sabe qual é o problema? E aí eu vou trazer aqui para os homens. A gente está perdendo a capacidade de chorar. Qual foi a última vez que você chorou pela sua família? Qual foi a última vez que você chorou para que Deus abençoasse a sua esposa? Qual foi a última vez que você chorou pelos seus filhos? Vou melhorar então a pergunta. Qual foi a última vez que você chorou nos pés do Senhor? Qual foi a última vez que você ouviu um louvor? Ah, pastor, isso é emocionalismo, tudo bem, pensa o que você quiser. Mas qual foi a última vez que você chorou diante de Deus? Reconhecendo quem você é. Quem sou eu? Eu vou falar de mim. Eu sou miserável, pobre, cego e nu. Mas um dia o Espírito Santo de Deus me alcançou. E é Ele que tem transformado a minha vida, é Ele que tem me mostrado, é Ele que tem me ensinado. Mas eu sei quem eu sou, porque a Bíblia mostra quem eu sou. Quem eu sou? Eu era alguém condenado ao inferno, mas eu me tornei alguém que o Senhor decidiu me amar. Eu sou o amado de Deus. E a gente vai caminhando sobre isso. Jesus chorou, irmãos. João 11:35, Lucas capítulo 19:41, Jesus chora sobre Jerusalém. Lucas 23:28, ele diz: filhas de Jerusalém, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Jeremias capítulo 1, verso 4, Jeremias chorou ao saber do sofrimento de Jerusalém. Posso falar uma coisa para você? Eu desejo sim que a nossa igreja cresça, que a gente avance, mas eu continuo dizendo, não estou preocupado se os números aqui, os números vai ser de alcance, irmão. A gente precisa chorar por Vila da Penha. A gente precisa chorar para o Rio de Janeiro. A gente precisa chorar e não achar que está tudo bem. Ah, isso é assim mesmo. A violência é assim mesmo. Que a gente vai se adaptando com a violência. A gente é tão adaptado que você olha, ouve um som, meus filhos falam assim, pá, pai, o que é isso? Eu, não é tiro não. Eu já até sei. Eu tenho a capacidade de entender o que é, o que não é. E às vezes até sei qual é a arma, sabe? Isso é coisa de carioca. Ih, não, isso é pistola, Não, fuzil. Rapaz, ó, passou perto, hein? Pegou em 3. A gente vai se adaptando a isso. A gente vai se adaptando a isso. E vai ser tudo normal. Não é normal. Nós precisamos chorar, irmãos. Igreja do Senhor Jesus, nós precisamos chorar pelo Rio de Janeiro. Nós precisamos chorar por Vila da Penha. Mãe Josina, mulher de Deus aqui, que é, para mim, uma mulher de oração, sempre nos convida a estar ali, orando, buscando. Devemos buscar Deus em oração. Verso de número 8. Primeira coisa, Davi resolveu reagir de alguma forma. Segundo, verso de número 8. Ele foi buscar ao Senhor. Naquele tempo, ele precisava consultar o Senhor, então tinha um éfode. Ele colocou, o sacerdote coloca para buscar e perguntar a Deus. Ele vai buscar a Deus. É interessante porque a gente tem costume de agir e se não der certo, a gente busca a Deus. Já percebeu isso? Vamos fechar um negócio? Vamos fechar. Vamos comprar alguma coisa? Vamos comprar. Vamos casar? Vamos casar. E a gente faz? A gente primeiro faz. E deu errado. Ai meu Deus, pastor, ora por mim. Fechei o negócio, está dando tudo de errado. Ora, mas não é melhor de fazer antes? Tem algum projeto aí, coração? Coloca diante de Deus hoje. Ah, pastor, Deus responde. A Bíblia diz que muitos são os projetos do coração do homem. Provérbios capítulo 26. Muitos são os projetos do coração do homem, mas a última palavra sai da boca do Senhor. Ou seja, o Senhor nos dá a oportunidade de projetar, de planejar, de sonhar.
Mas a gente coloca diante de Deus. Deus, o que eu vou fazer? Me conformar, aceitar passivamente a decretação da derrota? A gente precisa restaurar o altar da oração. A gente precisa restaurar o altar da oração. Deus ainda responde orações. Deus ainda responde. No mundo de tanta tecnologia, da informação e da comunicação, há uma comunicação que não fica obsoleta. E qual é, pastor? O da oração. Deus ainda responde. E sabe, essa noite Deus está te convidando a orar, a falar com Ele. Quando eu falo orar, eu não estou falando daquela oração muito excelentíssimo Deus, Pai amado, soberano. Estou falando de uma oração do coração, daquela que às vezes é feita pela alma. Sabe, ela às vezes nem é muito teológica, mas ela é tão sincera que Deus ouve a oração. E aí o verso de número 8, e aí qual é a resposta que ele tem? O texto vai dizer: persiga-os, é certo que você alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ou seja, ele reage, de alguma forma ele reage, ele coloca diante de Deus em oração, e aí ele tem a resposta: ei meu filho, lute, vai atrás, bora. O que eu mais amo na Bíblia, irmãos, não há uma dinâmica de Deus que é extraordinária, uma didática, uma pedagogia divina, que eu fico encantado, porque Deus tem todo o poder. Amém ou não amém? Deus tem todo o poder. Há coisas que Deus poderia fazer, irmãos, e não depender da gente. Eu falo que Deus não precisa, mas Ele conta conosco. Ele diz: eu conto, eu quero me relacionar com vocês. A maneira de quando a gente vivencia algumas coisas biblicamente é Deus se relacionando com o povo, mostrando o seu poder, se revelando. E aí eu falo que nessa pedagogia aqui, Deus poderia muito bem, matava todo mundo lá, dava um infarto coletivo lá, eles não morriam, eles chegavam lá tudo tranquilo e voltavam para casa sorrindo. Mas não, Davi precisou ir lá atrás. Davi precisou perseguir aqueles homens. Davi precisou ter estratégia. Ou seja, luta pela sua família, luta pelos seus filhos. Ei, lute pelo seu casamento. Até porque a Bíblia diz que Deus não promete a ausência de luta, mas que Ele estaria conosco em todos os momentos. Quem vive pela fé pisa no terreno dos milagres. Só quem vive pela fé consegue desfrutar do verdadeiro milagre do Senhor. O verdadeiro milagre. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa caminhada é uma caminhada de fé. A nossa dinâmica com Deus é uma dinâmica de fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a certeza que amanhã você vai acordar? Ai, pastor, não quer traumatizar ninguém. Se tem medo da morte, a gente ora depois por você para sair esse medo aí. Mas qual é a certeza que nós temos da vida? Há tantas convicções em nós. Há tantas pessoas que eu conheço, pessoas que eu vivi, amigos meus, minha idade. E de repente, uma semana, o rapaz descobre uma bactéria. Meu Deus, o que houve? Eu não estou doente. O rapaz ora comigo, a gente fala naquela semana e na outra ele morre. Como é que é isso? São as realidades que a gente vai vivendo. E aí, qual é a certeza que a gente tem de confiar em Deus? Davi faz duas perguntas ao Senhor. Sabe quantas respostas Deus dá para ele? 3. Ele faz duas perguntas, Deus dá 3. Olha só o texto, do verso de número 8. E ele perguntou ao Senhor: perseguirei esse bando de invasores? Alcançá-los-ei? Duas perguntas. A resposta do Senhor, a resposta foi: sim, persegue, porque certamente alcançarás e libertarás os prisioneiros. Ele foi buscar na maneira certa, da forma certa, na pessoa certa. Davi não ficou, irmãos, meditando, sabe, apenas no que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa para você: não espere piorar. Não espere piorar. Não espere o divórcio. Não espere notícia ruim. Não espere que a coisa... Não espere. Faça aquilo que Deus tem mandado você fazer. Você não é abençoado por ter bênçãos. Você é abençoado muito também porque abençoa outras pessoas. O texto vai dizer que Davi, além de ter ido buscar, de ter alcançado, agora no meio do caminho, quando ele está buscando, alguns homens estavam extenuados, cansados. Imagina,
E aí o texto vai dizer, eu não li todo aqui porque fica mais extenso ainda. O texto vai dizer que esses homens vai com 600, no meio do caminho 200 falam, pô, não dá não, Davi, estou cansado, vou ficar. E aí tudo bem, esse cara. E aí Davi faz o quê? 400 continuam com ele. Eles vão lá, trazem suas famílias, recuperam tudo aquilo. E aí eles estão voltando. Quando eles voltam, o texto vai dizer que um dos homens lá, ou um grupo, falou assim, ó, eles não foram, então ninguém não tem direito a nada. Davi virou e falou, de maneira nenhuma. O que é nosso, o que é deles. Nós vamos dividir de maneira correta. O que é isso, pastor? Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Aquilo que Deus te deu não é apenas seu. Deus tem abençoado a sua vida para você abençoar outras pessoas. Eu tenho conhecido pessoas nesse tempo que eu fico encantados com situações que eu falo, meu Deus, só o Senhor mesmo para fazer algo tão extraordinário assim. De gente que resolve abençoar outras pessoas de uma maneira tão expressiva e que às vezes a gente nem imagina que pode acontecer, mas Deus tem feito com tanta gente. Deixa eu dizer uma coisa para você, sabe por que muitas das vezes muita gente não consegue viver o que chamamos de prosperidade? Prosperidade não é você ter muito ou ser rico. Prosperidade é você ter, compartilhar e não te faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. Por quê? Porque Deus continua cuidando de nós. Deus continua cuidando. Irmãos, eu venho de uma família. Minha família não era pobre. A gente precisava de muito dinheiro para ser pobre. Então eu venho de uma família com muita dificuldade, com escassez, mas nunca faltou. Por quê? Porque tinha na minha casa um homem de Deus, chamado Manuel Cesário Martins. Meu pai era um homem de Deus. Meu pai era um homem que orava. Meu pai era um homem que trabalhava, trabalhador aquele homem. E engraçado, interessante para mim hoje, pensando sobre isso, me veio agora a memória, é como as pessoas admiravam meu pai, pela maneira de como ele era, de se relacionar com tantas pessoas. Quantas vezes meu pai abençoar pessoas. E o que meu pai tinha? Para os meus olhos, nada, irmão. Nada. E eu lembro certa vez, a minha experiência de vida com meu pai, lembro de certa vez, a gente em casa, a única coisa que tinha era arroz. Eu lembro até isso, eu já era um adolescente, e aí eu, pai, o que vai comer? Que irmão, adolescente, criança, para comer. Sabe o que vai ter para comer? Eu quero comida, não quero negócio. Eu falei, pai, o que vai ser o almoço? E meu pai falou assim, eu vou orar e Deus vai agir aqui. Então para mim era algo que meu pai às vezes falava, então ele vai dar um jeito e acontecia. Mas não, meu pai foi orar mesmo. E aí eu lembro até hoje, quando era próximo de um determinado horário, já chegando no horário do almoço, alguém bate lá em casa. E quando bate, era o vizinho do lado, disse, seu Manuel, fui pescar, mas era tanto peixe que minha mulher falou que não quer aqui na geladeira não. O senhor pode aceitar, irmão, a gente comeu uma peixada, era tanto peixe para tudo quanto é dias e momentos de experiência que a gente foi ver. Então, eu falo que eu vivi tantas coisas no contexto de cuidado de Deus que não há preocupação ao meu coração no contexto financeiro. Deus vai continuar sustentando e Ele continua. Eu não sei se você está aqui hoje preocupado com algumas questões financeiras. E às vezes, irmãos, é tão desafiador para a gente que o dinheiro ele não se torna apenas uma necessidade financeira, ele se torna um Deus do nosso coração. Um Deus. Pense comigo. Qual foi o único Deus que Jesus deu nome? O dinheiro. E ele chamou de Mamon. Tem gente que tem no seu coração o dinheiro. E aí a gente tem a dificuldade de depender de Deus. Vou repetir, eu não estou falando de ser preguiçoso para trabalhar. Eu não estou falando de você ser irresponsável. Eu estou falando de você confiar no cuidado do Senhor. Quem sabe cuidar do Senhor pode ser alguém que você peça socorro. É importante. Não ficar esperando, meditando, falando, Senhor, agora, Senhor, não. De vez em quando a gente fala, pastor mesmo, eu estou passando umas situações, o Senhor poderia me ajudar de alguma forma? E a gente vai agir de alguma forma. Mas eu quero continuar dizendo sobre isso aqui. Você não é abençoado por obter bênçãos. Você é abençoado porque pode abençoar pessoas. Abençoado para mim não é alguém que tem. Abençoado para mim não é alguém que tem muito. Mas abençoado para mim é alguém que abençoa alguém. Alguém que consegue abençoar pessoas. Alguém que tem um coração liberal mesmo, sabe, irmãos? De conseguir ajudar, de conseguir contribuir com essas pessoas.
E a gente pode vivenciar tudo isso. Davi vivenciou tudo isso. Mesmo uma família sob ataque, Deus deu estratégias para ele, para que ele pudesse recuperar tudo aquilo. A minha oração é que nesse mês de maio seja um tempo onde Deus possa dar estratégia ao seu coração, para que o seu casamento possa ser restaurado no nome de Jesus, para que Deus dê estratégia para que você possa alcançar o coração dos seus filhos. Porque às vezes a gente, como pais, profeta de casa, não tem honra, né? Mas quem sabe Deus vai levantar pessoas para falar no coração dos seus filhos, para que aquela chama que está apagada possa reaquecer. É um tempo onde Deus vai te chamar para experiências. É um tempo onde você vai dizer: Senhor, eu quero consagrar a minha família ao Senhor. Há uma canção que eu gosto muito que diz: minha casa será uma casa de bênçãos, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagres e oração, onde o Senhor tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Se você não conhece, canta esse refrão como oração. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade para ficar e nunca mais partir, pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Senhor, assim eu apresento a nossa casa. Há muitos desafios aqui. Há muitos desafios. Há muitas pessoas que às vezes ouvem essa palavra. Tudo isso parece tão distante para ele ou para ela. Porque sua família vem de um histórico de violência, um histórico de abusos. A família vem de tantas situações, ó Deus, que ela ouve aqui e parece tão distante. Pensar sobre relacionamento com o pai, com a mãe, dentro da história dele ou dela, parece impossível, sim. Mas eu louvo essa noite, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus dos impossíveis, sim. Pai, no nome de Jesus, eu não oro apenas por esse lugar aqui, eu oro por esse bairro, Senhor. Os divórcios decretados dessa semana ou esse mês sejam jogados por terra em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus. E eu te peço não apenas como um ato de fé, eu te peço, ó Deus, pedindo que o Senhor nos traga, que chegue até nós, para que sejamos instrumentos do Senhor na vida dessas pessoas, na vida desses casais, na vida dessas famílias. Pai, no nome de Jesus, filhos distantes, filhos afastados, gerando preocupação, quem sabe, distante do Senhor. É um tempo, ó Deus, que o Senhor pode restaurar corações, vidas. Ó Pai, em nome de Jesus, torna a dar a alegria da tua salvação a esses filhos. Torna a dar a alegria da salvação a essas famílias. Pai, no nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoe cada casa, ó Deus, aqui representada. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir por cada servo teu que aqui está. Cada servo teu, ó Deus, que tem os seus desafios. Quem sabe o desafio é no casamento, quem sabe o desafio é com os filhos, é com os pais, é com alguém, um membro da família. Mas Pai, em nome de Jesus, nos dê estratégia, mas não nos permita perder a nossa família, perder a nossa casa, e seja um tempo, ó Deus, de restauração. Eu te peço, ó Deus, eu te peço que seja uma revolução, um avivamento do Senhor, porque é o Senhor que faz. É o Senhor, é a tua igreja e é o teu povo. Se alguém aqui hoje, essa noite, ó Pai, distante do Senhor, distante do Senhor,
Quem sabe veio aqui para prestigiar, veio aqui porque alguém convidou, ou às vezes nem sabe por que está aqui, Senhor. Mas essa noite o Senhor fala a esse coração. E a esse coração eu te peço, ó Deus, que haja o sopro do teu Espírito. Eu não convenço ninguém, mas o Senhor pode. Eu não curo ninguém, mas o Senhor cura. Senhor, em nome de Jesus, toca nessa mente, nesse coração, que possa lembrar do seu chamado. Há muitos que foram chamados pelo Senhor, vocacionados pelo Senhor. Nesse momento tem vivenciado tantas coisas, mas não tem sentido tão satisfeito, satisfatório naquilo que faz, porque está longe de propósito, de objetivos. O Senhor possa estar abençoando essas vidas, o Senhor possa estar operando milagres. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém, queridos? Amém. Mas eu fui preocupado. Eu falo um amém, ninguém responde, eu já abri o olho. Jesus levou e eu fiquei. Brincadeiras à parte, queridos. Eu queria convidar a nossa liderança para vivenciar esse tempo, para mim, tão extraordinário. Extraordinário. Sei que de repente para você falar, uma ceia. Mas é a nossa primeira ceia. É a nossa primeira ceia. Eu queria que você pudesse celebrar comigo, ficar realmente tocado comigo. Ei, pastor Edson, é a nossa primeira ceia. Essa é a primeira de muitas, irmãos. É a primeira de muitas, em nome de Jesus. Vai chegar aqui um determinado momento que você vai receber os elementos e eu vou fazer uma pergunta a alguém que ficou sem receber. Você vai dizer assim: sim, pastor, meu marido, meus filhos, meu vizinho. Muita gente aqui ainda não recebeu. Irmãos, muita gente aqui nesse bairro, ou nos bairros adjacentes, ainda não receberam os elementos, porque eles vão receber. E a gente vai lembrar isso no dia da primeira ceia. Eu vou dizer, no dia, em determinado momento, eu vou lembrar desse momento aqui. Eu vou dizer para eles: ó, nós já estávamos orando por você, nós já estávamos intercedendo pela sua vida. Então, quando você receber os elementos, eu queria que você também pudesse já lembrar de pessoas. Você puder já estar aí fazendo um momento de ceia evangelística. Você vai receber e vai dizer: Senhor, João, Maria, eu quero um dia celebrar a ceia com eles aqui. E no dia que eles estiverem aqui com você, celebrando a ceia, você vai dizer para ele: eu orei um dia por você, para que você possa estar aqui. Eu queria que você pudesse vivenciar esse tempo. Em nome de Jesus, você vai estar recebendo o seu elemento. Eu queria que você pudesse ficar de pé. E aí, quando você recebesse, você pudesse se sentar. E aí, toda a equipe, liderança vai poder estar atento a você também. Deus Senhor, leva-me além. Todas as alturas, te ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. A cruz mostra tua graça. Fala do
o que eu também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, partiu, e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice, e declarou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Se a gente entender, irmãos, a importância desse memorial, trazemos à memória o sacrifício de Jesus para a nossa vida, o sacrifício que Ele entregou a sua vida por nós, nos amou, percebeu, nos escolheu, apesar de nós, Ele nos escolheu. Ele sabe quem nós somos, e sabendo quem nós somos, Ele disse: você é meu. Nada pode te tirar desse amor, nada pode te afastar desse amor, porque foi Ele que te escolheu. Então eu queria que você, nesse momento, como eu falei aqui no início, pudesse, antes de você participar do primeiro elemento, eu queria que você pudesse trazer a sua memória, pessoas que faltam ainda receber esse elemento. Eu queria pedir, pastor Gil, para estar orando, intercedendo nesse momento, por vidas que em breve nós vamos poder cear e celebrar a Deus. Eu queria que você pudesse trazer à sua memória essas pessoas. Senhor Deus, esse momento tão especial, Pai, onde estamos reunidos num propósito somente, onde reconhecemos que o sangue de Jesus nos uniu e nos deu esse direito de sermos chamados teus filhos. Pai, como gostaríamos que outras pessoas estivessem aqui conosco, lembramos, Pai, nossos amigos, nossos vizinhos, Pai, quantas pessoas que, Pai, o nosso desejo é que eles sejam alcançados também, e nós já oramos para que no próximo culto, na próxima ceia, Pai, possamos ver o rosto de cada um deles aqui conosco, Pai, familiares, Pai, que muitas das vezes com o coração ainda endurecido, às vezes um coração incrédulo, Pai, mas nós oramos e já colocamos eles diante de Ti na confiança de que o Senhor vai alcançar, de que algo vai ser, ó Deus, algo vai acontecer no coração deles, na vida deles, que eles se tornarão sensíveis a ouvir a Tua voz e vão reconhecer que Tu és Deus, de que não há outro caminho, não tem para onde correr a não ser para os Teus pés. Pai, nós oramos nesta hora em favor deste bairro, Vila da Penha. Pai, quantas famílias estão chorando nesta hora, sem rumo, sem direção, por não ter o Senhor. Pai, quantas pessoas estão sem curas, porque não tem o Senhor. Mas nós oramos nesta hora para que o Senhor possa alcançar cada uma delas. Não conhecemos, não sabemos o nome, mas Tu sabes cada uma delas. E os Teus escolhidos que estão espalhados por cada rua deste bairro, por cada casa desses bairros, até mesmo os bairros vizinhos, Pai. Nós oramos nesta hora para que o Senhor possa despertá-los e que possa despertar nos seus corações o desejo de provar a Ti, de conhecer o Senhor, de ter o Senhor nas suas vidas. Nós oramos e profetizamos, Pai, salvação de vidas nesse bairro, pessoas que se desviaram de Ti, Pai, indo por outros caminhos, às vezes por motivos tão simples, tão bobos, Pai, mas que o Senhor possa alcançá-los e trazê-los de volta para o meio da Tua igreja, para serem amados, serem tratados, serem curados, serem restaurados, renovados. Pai, nós cremos, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E nesta hora, Pai, nós entregamos e colocamos diante de Ti, Pai, as casas, os bairros, as pessoas que nós desejamos estar aqui conosco. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Como diz o texto, esse é meu corpo, que é dado por vós. Comamos o pão. Do mesmo modo, depois de cear, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes e beberdes desse cálice em memória de mim. Tomamos o cálice da aliança do Senhor conosco. Senhor, mais uma vez te agradecemos. Obrigado. Obrigado por participar aqui na terra
de mais um memorial, porque eu tenho a esperança de um dia participar da ceia no céu com o Senhor. Essa é a esperança que está no nosso coração. Abençoe a nossa semana, Senhor. Esteja conosco aonde quer que formos. Que seja uma semana de milagres. Possamos, ó Deus, como falamos aqui essa noite, reagir às astutas ciladas do maligno. Possamos reagir, fugir das armadilhas. Que possamos vencer mais uma semana. E que o Teu nome seja glorificado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo, seja com cada vida aqui presente. Que o Senhor possa nos acompanhar, estar conosco no decorrer do nosso dia, no final desse dia. Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu vou reforçar a atitude Vision. A gente precisa, pastor, eu não tenho certeza se eu vou ficar com vocês. Vem para conhecer a visão da igreja. Então vai lá no link, está também na bio do Instagram. Vai lá, se você não conhece, vai lá na Atitude Vila da Penha. Você vai ter a bio do Instagram. Você se inscreve lá para que a gente possa estar junto. A gente vai fazer uma recepção para a gente estar junto ali. Tem algumas informações e aí você vai poder conhecer melhor a nossa igreja e a gente vai caminhar nesse processo. Que Deus abençoe a sua vida. Não vai embora como estranho, não. Olha para a pessoa do seu lado aí, dá uma boa noite para ele. Abençoe a vida dele, declare as bênçãos de Deus sobre a vida dessa pessoa no nome de Jesus. Queridos, a cantina está aqui, ó, te esperando de braços abertos. Você vai sair daqui e vai gastar uma fortuna aqui no McDonald's ou na Parmeio ou em qualquer outro lugar. Mas você pode abençoar a cantina, porque além de estar se alimentando, você também vai estar abençoando aqui tudo que a igreja tem feito. Tem esfirra, essa esfirra aqui é famosa e maravilhosa. Tem sopa de ervilha, tem o que você quiser. Então Deus tem oração de graça. Se você quiser, a gente ora com você ali também. Mas que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Tua cruz, mostra tua graça.